Esta é a Rádio Panorama, juntos no combate ao coronavírus. No Twitter, @Rede Panorama. No Instagram, @Rede Panorama Rádio. Acesse abre.ai/Rádio Panorama. Você vai ouvir agora mais uma produção jornalística de qualidade, feita pela Central Panorama de Jornalismo. Informação que forma opinião. Você vai ouvir agora Jornal Panorama, com Lucas Negrão de Oliveira e Gabriel Nobre. Ok, são 8 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Eu sou o Lucas Negrão de Oliveira. A gente começa o Jornal Panorama exclusivo, para a nossa web rádio, pelo fato do nosso diretor, Vinícius Cunha, ter um problema com a fonte de seu computador. A fonte queimou, mas logo ele voltará a gerar um programa pra gente. Boa noite, Gabriel. Muito boa noite, Lucas Negrão de Oliveira. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira que o número de casos confirmados do novo coronavírus no país subiu para 19.678 e que o número de mortos atingiu 1.507. Não, 1.057. Exato, falei errado. O número de mortes atribuído pelo Ministério ao vírus cresceu em 116 na sexta-feira em relação ao informado na véspera, confirmando tendência verificada desde terça-feira de mais de 100 óbitos registrados por dia. O número de novas infecções confirmadas subiram em 1.781, abaixo das 1.830 de quinta-feira e das 2.210 de quarta-feira. Até quinta-feira, o Brasil havia realizado quase 63 mil testes de detecção do novo coronavírus e tinha cerca de 107 mil casos pendentes de verificação, segundo dados do Ministério, que bateu críticas ao procedimento de testagem e disse que o trabalho é satisfatório na comparação com os demais países. O Ministério informou na ocasião que o Brasil já tinha recebido até quinta-feira 905 mil testes entre rápidos e os de RT-PCR, junto a de mais de 9 milhões a serem entregues até julho. No total, a meta do Ministério é ter 22,9 milhões de testes. Segundo o dessa sexta-feira, São Paulo segue sendo o estado com maior número de casos confirmados e mortos no país. 8.216 e 540, respectivamente. Em seguida, o janeiro aparece com 2.464 casos e 147 mortos. O Ceará é o terceiro estado mais afetado, com 1.478 infecções confirmadas e 58 mortos. Lucas Negrão? É uma situação complicada, onde a gente é obrigado, infelizmente a gente é obrigado, na verdade não é tão obrigado, a gente vê essa tristeza toda em texto para anunciar a vocês, A gente vê e a gente quer sim ficar, tô completamente preocupado com você, amigo, porque a situação ela tá muito complicada e esperamos que se a hidroxicloroquina der certo mesmo, a gente vai sair desse meio aí, essas coisas aí que tá tenso. Aliás, eu queria pedir aqui pro pessoal que hoje no último bloco do jornal eu e o Gabriel, a gente vai meio que falar sobre o que o Dória tá fazendo aí para um processo meio que ditatorial, Gabriel? Exato. Acho que sim. É bem estranho, Muito estranho. Fazer um pouco... exato. O desmatamento na floresta amazônica do Brasil aumentou em março, mostraram dados do governo nesta sexta-feira, o que indica que os madeireiros ilegais e especuladores de terra não se detiveram nem com a chegada do coronavírus. A destruição na porção brasileira da Amazônia subiu 30% no mês passado, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com o INPE.
Nos 3 primeiros meses de 2020, o desmatamento na Amazônia cresceu 51% em relação a um ano atrás e chegou a 796 quilômetros quadrados, uma área aproximadamente do tamanho da cidade de Nova York. O Brasil confirmou o primeiro caso do novo coronavírus em 28 de fevereiro e a doença chegou à região amazônica em meados de março. As autoridades do Amazonas, o maior estado da região da floresta amazônica, alertaram na quarta-feira que o sistema local, de saúde local já está quase no limite dessa capacidade, com cerca de 900 casos confirmados do vírus. Eu me confundi um pouco porque eu pensava que a outra notícia estava junto com essa, mas era a mesma notícia. Lucas Negrão? Então eu fico preocupado também com isso aqui. Cara, quando eu vi essa notícia, eu falei, Gabriel, cara, isso aqui, olha só, isso aqui é completamente desnecessário. Eu acho que meio que isso, né? E assim, é óbvio que a gente ficou chocado com esse tipo de coisa. Não, gente, vocês têm noção de quanto que a floresta amazônica já tá queimada? Os madeireiros já estão fazendo altas coisas, já fizeram muita merda no passado, né? Agora estão fazendo aí de novo. E agora numa situação onde tem muita gente morrendo e muita gente infectada. E os madeireiros tá como? Só querendo queimar a árvore, só isso, cara. E assim, é assim que a gente se ferra, entendeu? Ainda bem que em São Paulo a poluição tá acabando por causa da pandemia. A gente ouviu uma foto esses dias de comparativo. São Paulo antes da pandemia, acho que em janeiro mesmo, tava com aquele céu lá, aquele céu todo poluído. Aí agora tá bem claro, clarinho demais. O presidente Jair Bolsonaro andou novamente nesta sexta-feira por áreas comerciais e residenciais de Brasília, apesar de orientações das autoridades sanitárias de que a população mantém o isolamento social em decorrência da pandemia. O presidente primeiro foi ao Hospital das Forças Armadas, ao HFA, depois a uma farmácia no setor sudoeste e, por fim, a um prédio residencial na mesma região. Na farmácia do prédio, apoiadores se juntaram para ver o presidente, também contrariando a orientação de evitar aglomerações. Bolsonaro pegou na mão de alguns apoiadores. Ele chegou a limpar o nariz e com o mesmo braço cumprimentou uma idosa. Na saída da farmácia, Bolsonaro disse que ele tem o direito constitucional de ir e vir. Eu tenho o direito constitucional de ir e vir. Ninguém vai tolher minha liberdade de ir e vir. Ninguém, afirmou o presidente. Na rua houve manifestações de apoio ao presidente, mas também houve pessoas que bateram panelas em suas janelas e gritavam palavras de ordem contra o presidente. Cara, eu fico puto, cara. Eu fico puto com isso. Apesar de eu apoiar o presidente, fica claro que ele tá sendo um completo de um canalha, né? Assim, o que dá raiva mesmo disso aqui é na hora que ele passa ele passa o braço no nariz e com o mesmo braço cumprimentou a idosa. Você vê você vê você vê a porquice, né? Você vê a coisa em si. Eu fico impressionado pelo fato do cara não ter coronavírus, porque olha só a situação, a véia vai morrer, a véia vai morrer. E se for o caso, o Bolsonaro também vai morrer se continuar fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Vai que um dos caras ali tá com coronavírus e ninguém sabe. E, tipo, gado do Bolsonaro, esse pessoal que agora eu chamo sim de gado, entendeu? Se pôr esse gado aí do Bolsonaro, esse pessoal que é gado do Bolsonaro, cara, me deixa tão nervoso que isso, que assim, não vai pra frente, entendeu? Não vai pra frente se continuar assim. É um negócio ridículo. Jornal Panorama. Médicos e enfermeiros, alguns vestindo seus jalecos brancos, juntaram-se a uma procissão da Sexta-feira Santa à luz de tochas em uma assustadoramente quase vazia Praça de São Pedro, enquanto o Papa Francisco presidia a cerimônia que não podia ser realizada no Coliseu não pode ser realizada no Coliseu de Roma, como acontece tradicionalmente, devido à quarentena na Itália devido ao coronavírus.
A participação da equipe médica do Vaticano foi um lembrete de como a pandemia afetou quase todas as esferas da vida. Francisco assistiu dos degraus do lado de fora da Basílica de São Pedro. Então, enquanto a procissão, que incluía um policial uniformizado, um capelão da prisão de Pádua e um ex-detento, circulou em torno do obelisco central da praça. A procissão da Via Crucis da Crucis aqui, Crucis, Deus do perdão, céu. Que da Via Crucis aconteceu? aqui, perdão, tá? É Crucis, na verdade. Evoca Jesus sofrendo a caminho de ser crucificado. Antes, em um culto da Sexta-feira Santa, dentro da Basílica, o pregador papal disse que a pandemia alertou as pessoas para o perigo de se acharem poderosas. Durante esse culto, em sinal de humilde obediência, o Papa Francisco se postou por alguns minutos no chão da Basílica. Como fez comuns não permitidos na Basílica de acordo com as medidas de contenção do vírus, enquanto Francisco ouvia atentamente o reverendo Raniero canta na missa, disse a alguns prelados, membros do coral e alguns outros participantes que foi necessário apenas o menor e mais sem forma elemento da natureza, um vírus, para nos lembrar que somos mortais e que o poder e a tecnologia militares não são suficientes para nos salvar. Canta La Messa disse que quando a pandemia terminar, voltar ao modo como as coisas eram, a recessão que devemos temer mais. Ele disse que ainda que o vírus quebrou barreiras e distinções de raça, nação, religião, riqueza e poder. Luiz Negão? Então, a gente vê, né, que é triste quando a gente vê a Basílica, né, a Basílica de São Pedro completamente vazia, né, só os médicos e enfermeiros vestindo os jalecos brancos. A gente vê que, assim, 2020 tá sendo o ano mais sem graça que a gente tá vivendo. A gente não tá achando graça da, da vida em si. A gente fica completamente triste em ver uma dessas cenas. Esperamos que 2021 não seja um ano ridículo também, como tá sendo hoje. Como tá sendo esse ano, perdão. O embaixador da Alemanha no Brasil, Jorge Wistel, pediu que os cidadãos do país europeu que estejam em viagem pelo Brasil voltem o mais rapidamente possível para casa. Em uma carta publicada na quinta-feira no site da embaixada, o diplomata pede com urgência o retorno. O comunicado do representante alemão cita a escalada de casos graves e de mortes e o temor de que a situação se agrave rapidamente. O texto diz ainda que em alguns estados brasileiros os sistemas de saúde já estão sobrecarregados. A embaixada disse também que não há planos de repatriação de cidadãos alemães que estejam no Brasil até o momento. Não, 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 ok. Eu tô correndo aqui contra o tempo, por isso que eu fiz esse barulhinho. Porque quando a gente, eu tava vendo aqui esse negócio, enfim, é uma decisão assim, né, interessante, porque, né, a situação no Brasil, ela tá tão ferrada que, cara, em primeiro lugar, nunca vi na minha vida um presidente fazer um negócio desses, cara. A gente vê o cara fazendo, sei lá, velho, é um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Entendeu? É um negócio tipo, sei lá, a gente vê assim, a gente fica muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa, né? Então, é isso. O resumo das notícias do Brasil e do mundo. Destaques da Panorama. Todo sábado, às 6 da tarde. Próxima notícia, Gabriel Nobre, mas antes... 8 horas e 36 minutos. A adesão ao isolamento social no estado de São Paulo foi de 47% na quinta-feira, o menor índice registrado desde o início da quarentena contra o coronavírus. Segundo o governo estadual, para controlar a disseminação da Covid-19, o índice ideal é de 70%. O estado nunca chegou a essa taxa.
O ápice da quarentena em São Paulo ocorreu no último domingo, com 59% de adesão, né? O governador João Dória, do PSDB, prometeu tomar medidas mais rígidas na segunda-feira, inclusive, perdão, com prisão para quem respeitar as orientações, caso o isolamento não chegue a mais de 60% neste final de semana. Nesta sexta, o prefeito da capital, Bruno Covas, disse à Globo News que atua em conjunto com o governo do estado e que medidas de intervenção de algumas ruas da cidade não estão descartadas. A taxa de isolamento social do Sistema de Monitoramento Inteligente, o CIMI, é obtida por meio da geolocalização de smartphones monitorados pelas 4 principais operadoras de telefonia. É disso que a gente vai debater Na verdade, a gente pode debater até agora, né? Se for o caso. Porque, assim, cara... Assim, eu vou começar aqui. Enfim, cara, é um negócio idiota. Logicamente... Isso aqui é típico lá do governo chinês, cara. Você sabe dos protestos lá que aconteceram um ano passado em Hong Kong, né, Gabriel? Sim. E assim, cara, tá na cara que o João Dória tá querendo fazer é uma censura de liberdade, mais ou menos, eu não sei como dizer isso muito bem. O cara tá querendo censurar, por exemplo, a pessoa, por exemplo, quer ir num local, por exemplo, num supermercado, a pessoa quer ir no mercado comprar. Olha, nem o governador daqui, nem o Wilson Witzel tá sendo assim, cara. O Wilson Witzel não faz um tipo de negócio desse, cara. E assim, é porque aqui no estado do Rio não tem tanta aglomeração, né? Como tem lá em São Paulo, eu acho. E assim, é um absurdo que o João Dória tá querendo fazer. É realmente bem complicado, isso eu não acho muito certo, né? Realmente bem... É um negócio assim que, sei lá... É problema de cabeça dele. A gente pode fazer o quê? Porque assim, cara, a gente vê que a gente vive numa sociedade, mesmo com o presidente Bolsonaro no poder, a gente não tem uma certa liberdade de expressão, entendeu? A gente não tem uma certa liberdade. Nem liberdade de imprensa, isso porque, obviamente, por causa do próprio presidente também. O presidente não dá liberdade de imprensa, às vezes, entendeu? Porque toda hora critica um jornal ou outro, ainda mais agora, nessa época de pandemia. E assim, agora o que o Dória tá fazendo, nenhum outro governador vai fazer. Apesar do que o Caiado também já tá prendendo alguns. Eu não acho absurdo assim, prender. Prender é porque assim, né? Se é lei, né? Se vai prender. Agora, fazer parceria com as 4 principais operadoras do país para monitorar quem tá fora de casa, aí já é uma censura bem ferrada. É uma ditadura bem ferrada. Então, para evitar que você seja preso, fica em casa, porque senão o Dória vai te pegar no meio da... Vai te pegar, vai te prender, vai fazer um monte de coisa que você nem imagina. Se for o caso, vai até botar você em campo de concentração, se for o caso. O cara tá virando chinês, entendeu? O cara tá virando Mao Tse Tung, só que gosta de suruba, entendeu? O cara é fogo, velho. O cara é fogo. Ai. São, nesse exato momento, 8 horas e 40 minutos. Vamos voltar aqui, né? A principal notícia agora, a gente vai falar sobre Nova o York. coronavírus. Perdão. O coronavírus nos Estados Unidos. É que deu um problema aqui na garganta. Já volto, gente. Eu vou... Enquanto você vai falando aí, eu vou ali soltar um catarro ali. Tudo bem. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, passou a usar valas comuns para enterrar vítimas de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que não tem os seus corpos reclamados pela família. Imagens aéreas feitas pela agência Associated Press mostram caixões, empilhados em trincheiras comuns em Rhode Island, uma ilha perto de Bronx, em Nova York. A cidade também reduziu o tempo em que mantém corpos de vítimas de Covid-19 em necrotérios. Agora passa para 25
de 25 para 14 dias o tempo de armazenamento dos corpos. As vítimas que não tiverem seus corpos reclamados pela família serão levadas para o campo em Rhode Island. A ilha recebia, antes da pandemia, cerca de 25 corpos por semana, tanto de pessoas que não foram reclamadas pela família, quanto de pessoas cujas famílias não podem pagar pelo serviço de funeral e de enterro. Segundo o AP, há mais de 1 milhão de nova-iorquinos enterrados no campo. É uma situação que, assim, a gente vê que o atual epicentro, né, nesse caso, que é o estado, pode ser também de Nova York, né, em si. Uma situação que preocupa qualquer organização que tem como meio a saúde, né? Então, vamos ficar atento aí às notícias, né? Qualquer coisa a gente vai informando vocês aí mais, beleza? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, do Estado de São Paulo, denunciou o Instituto Adolfo Lutz ao Ministério Público e à Secretaria de Estado de Saúde pela perda de cerca de 20 mil amostras de pacientes que passariam por testes para comprovação do coronavírus. Segundo a entidade, uma fiscalização realizada na tarde da quinta-feira no Instituto encontrou indícios de irregularidades no armazenamento de amostras. Conforme a entidade, as amostras estavam em geladeiras indicadas para conservação deste tipo de amostras por até 72 horas, e havia sido coletado por mais tempo. O CREMESP também abriu o sindicância para investigar as responsabilidades dos médicos e gestores do Instituto sobre o ocorrido. Segundo o CREMESP, com um número tão alto de amostras ainda para verificação e a capacidade atual para processar 1,4 mil testes diários, a maior parte desse material está fora dos padrões de qualidade e confiabilidade para a realização dos testes, de acordo com protocolos internos da própria instituição. Os laboratórios de São Paulo têm uma fila de mais de 17 mil amostras em espera para a realização do exame. A vistoria, entre outras irregularidades, o CREMESP disse que o Instituto Adolfo Lutz não demonstrou como realiza o sistema de priorização de exames, conforme determinação da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para casos graves como a síndrome respiratória aguda grave e de morte como é o caso da COVID-19. Da SARS-CoV, né? Ou Sim. a SARS. Sim, e de morte de pacientes com Covid-19. No último dia 8, o Instituto Adolfo Lutz assinou um contrato para a compra de freezers de ultra baixa temperatura para o armazenamento de amostras para verificação de coronavírus. A compra foi realizada por dispensa de licitação e irá custar R$323 mil, conforme publicação no Diário Oficial do Estado. A gente vê aí que, né, gastaram bastante dinheiro pela saúde do povo, né? Isso é bom. E assim, e a situação, a gente vê... Eu não sei o que comentar. Vamos para a próxima notícia. São 8 horas e 45 minutos, né? E agora a próxima notícia a gente vai falar dos Jogos Olímpicos, sobre as Olimpíadas de 2020, que serão em 2021. Provavelmente, talvez. A pandemia do coronavírus já fez as Olimpíadas de 2020 serem adiadas em um ano, mas os jogos ainda não estão 100% garantidos nem em 2021. À medida que a crise na saúde mundial cresce, aumenta a desconfiança sobre o controle do novo coronavírus até julho do ano que vem. Tá bom? Controlar. O diretor executivo do comitê organizador dos Jogos de Tóquio, Toshiro Muto, endossou nesta sexta-feira as dúvidas sobre o futuro das Olimpíadas. O Japão está passando por um novo surto do coronavírus desde o adiamento dos Jogos, oficializado no dia 24 de março. O país que conta com uma população mais envelhecida do mundo, os idosos já são maior grupo de risco do Covid-19, já fica bem complicado, né? Já que a gente tem mais de 5.500 casos da doença e 99 mortes. Nessa semana, o primeiro-ministro Shinzo Abe
declarou estado de emergência. O cenário também não é animador mundo afora. O comitê organizador de Tóquio, porém, não trabalha com alternativas e foca na reestruturação dos jogos para 2021. A gente vê, né, que cada vez mais a gente vê que se não melhorar a situação, a gente não vai ter nenhum evento esportivo mais no ano que vem também. Só 2022 ou então 2023, né? Porque tá complicado, cara. Tá complicado. A gente vê aí um monte de gente morrendo, né? A atleta também provavelmente já pegou também, né, Gabriel? Provavelmente. O que foi não vi. A situação já tá muito tensa. Então a gente vai ter que realmente que esperar pra ver o que vai acontecer nos próximos meses. 8 horas e 47 minutos, esse foi o Jornal Panorama de hoje. Muito obrigado, Gabriel. E assim, se for possível, a gente queria agradecer também ao diretor também, né? E não esteve aqui, mas provavelmente vamos começar a normalizar a situação amanhã, que vai comprar a fonte, né? Se o comércio estiver aberto lá, né? Salvador, essa hora, amanhã você deve estar fechado. Você vai comprar pela internet, acho que esse vai ser a solução. Eu acho que vai ser isso mesmo. Lembrando que daqui a pouco a gente vai botar essa edição também lá no YouTube da Panorama, né? Exato. E também finalmente a gente vai postar alguma coisa na série de podcasts, né? Que é o Anchor, Spotify, Google Podcasts e o Apple Podcasts. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Mais uma vez eu agradeço ao Gabriel Nobre, né? E voltaremos, né, com os termos do Panorama, que nem fazer uma pausa, mas voltaremos daqui a pouco, né, com a transmissão da Panorama, com mais música para você. E é isso aí. Né? Só não precisa sempre ter de música, precisa de um pouquinho de alegria nessa vida. Exatamente. Boa noite a todos. Você ouviu Jornal Panorama, com Lucas Negrão de Oliveira e Gabriel Nobre. Rádio Panorama.